QAP Brasil Armas e Munições, a primeira loja especializada em armas de fogo, munições e artigos táticos de Rio Preto e região. Uma loja oficial partner Taurus e CBC, focada especialmente para o mundo dos atiradores esportivos e caçadores. Você quer tirar o seu CR e se tornar um CAC? Procure a QAP Brasil. E na nossa loja você encontra ridote, lanternas táticas, coldre, abafadores eletrônicos, óculos para tiro e caça. Temos também roupas, acessórios e toda a linha de Airsoft. Avenida Presidente Getúlio Vargas, número 79, no Jardim Tangará, em Rio Preto. O WhatsApp 17 99612 7924. QAP Brasil Armas e Munições. Para garantir o melhor atendimento aos pacientes que buscam o tratamento contra a obesidade, Sivieri abriu em São José do Rio Preto a Clínica Sivieri, fruto da união entre ele e a médica Francine Sivieri. Ao todo, o corpo clínico dispõe de mais de 14 profissionais altamente capacitados em diversas áreas ligadas ao emagrecimento. Há nutricionistas, psicólogos, psiquiatra, endocrinologista, esteticista e os médicos. São mais de 17 anos de experiência com mais de 20 mil pacientes atendidos, mais de 2.000 bariátricas realizadas e mais de 4.000 cirurgias no total. Abre aspas, optamos por uma estrutura física moderna voltada ao bem-estar e qualidade do serviço oferecido aos nossos pacientes e para toda a equipe de profissionais que atuam no local. Em um ambiente aconchegante localizado no bairro Nova Redentora, a clínica conta também com especialistas nas mais diversas áreas, como psiquiatria, oftalmologia, ginecologia, nutrição, psicologia e educação física. Fecha aspas. Finalizou Tiago. Você já pensou em investir no ramo de tecnologia voltada à segurança? A SafeBras entrega soluções de segurança voltado para atender a qualquer demanda que o cliente possua. Podem ser relacionadas a controle de acesso, a CFTV, barreiras perimetrais baseadas em inteligência. A SafeBras ela entrega um grande diferencial de mercado. Por trás desse nome nós possuímos dois outros nomes que fabricam software e fabricam hardware. Geram total integração e domínio tecnológico para a SafeBras, o que gera uma entrega totalmente diferenciada para o cliente, seja em qual segmento for este. Condomínios, empresas, indústrias, hospitais e escolas, nós atuamos com 100% de domínio sobre a nossa tecnologia, gerando receitas recorrentes, estabilidade junto ao cliente, em que você gera uma experiência diferenciada para o cliente. Vem você também fazer parte da SafeBras, vem conhecer dos nossos produtos, entender das nossas soluções e ver o quanto pode ser rentável para você. No ar, com Hamilton Trevisan. Muito boa noite para você que está nos acompanhando agora aqui, ligado no Ar com Hamilton Trevisan. Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio diretamente dos estúdios da Filmix aqui em Rio Preto. Hoje, episódio 43, já a gente vai estar falando sobre um assunto muito interessante que é segurança e tecnologia. E vale muito a pena você acompanhar com a gente, para você que vai acompanhar depois, no final de semana, vai maratonar junto com os outros episódios. Te convido a ficar ligado com a gente e já para iniciar, dar aquele pontapé inicial com aqueles recadinhos. Não esqueça de se inscrever no canal, ativar as notificações, deixar o like e compartilhar com todo mundo que a gente está aqui ao vivo no Ar com Hamilton Trevisan. Quero aproveitar, antes da gente apresentar o nosso convidado, falar de alguns patrocinadores que estão junto com a gente. Hoje nós temos aqui a felicidade de apresentar para vocês a St. James. A St. James é a nossa nova parceira, tá? É uma barbearia sensacional, você vai encontrar em 2 unidades aqui em Rio Preto. Tem a St. James ali do Vivendas, que fica na Avenida Benedito Rodrigues Lisboa, lá no 2228, tá bom? Barbearia completa, lá você encontra também drinks especiais, tem tudo aquilo que você precisa em relação a shampoo, produtos para sua barba. Lá você encontra também uma mesa de sinuca. Além de tudo isso, tem o Dia do Noivo, cara, que é especial para você que tá a fim de encontrar um lugar muito bacana. E tem a unidade Dama, que fica ali na Avenida Miguel Dama 1400, bem em frente ao Gaivota 1. Essa unidade também cheia de coisas legais para você.
você, todo um ambiente decorado, é uma experiência para você fazer o corte do seu cabelo ou da sua barba, tá bom? E levar os seus amigos também para passar momentos especiais. St. James Barbershop junto com a gente, então, a partir de agora também no Ar com Hamilton Trevisan. Temos também, é claro, junto com a gente por aqui sempre, né, a Montana Automóveis, do nosso querido Marcelo. Para você que precisa comprar o seu carro, fazer a troca e, é claro, né, aquele negócio bem feito, com qualidade, principalmente com até 2 anos de garantia, você encontra na Montana Automóveis. Não esqueça, tá bom, que você vai encontrar sempre os melhores veículos. Tem também o site, você pode entrar diretamente pelo Instagram. Tem o QR Code, tanto aqui da St. James quanto também da Montana, onde você vai encontrar as novidades, tá bom? Então você fica ligado que você vai saber das novidades. Montana Automóveis, até 2 anos de garantia para você aqui em Rio Preto. E temos também a BTO Odontologia, você vai encontrar também no QR Code todas as informações para você que está a fim de fazer o seu tratamento odontológico e até mesmo, né, dar aquele tapa no seu visual. Lá você vai encontrar produtos especiais e aqueles serviços sensacionais também para você fazer aquele trabalho de estética com qualidade absoluta, tá bom? BTO Odontologia também com a gente aqui no Ar com Hamilton Trevisan. Daqui a pouquinho a gente fala mais dos nossos patrocinadores nessa primeira parte. Vamos agora ao nosso convidado especial. Vamos falar sobre segurança e tecnologia. É um assunto incrível, é um assunto sensacional e nós temos um parceiro também aqui, que é a SafeBras. E hoje nós temos o nosso diretor, o CEO aqui da SafeBras Brasil, junto com a gente, o nosso querido Lucas Ribeiro. Lucas, seja bem-vindo aqui ao No Ar com Hamilton. Muito obrigado, Hamilton. Muito obrigado aí. Obrigado pelo convite, por estar participando. Boa noite a todos. É um grande prazer estar aqui e fazer parte dessa noite maravilhosa. Muito bem. Antes da gente começar a falar sobre a empresa e tudo mais, você veio de viagem agora, você estava fora, estava tendo feira de tecnologia, é isso? Pois é, estava tendo feira de tecnologia, a gente faz essa jornada aí todo ano por algumas feiras para poder entender o que tem de mais novo disponível no mercado do ponto de vista de tendências Sim. e aplicações já possíveis também a essas tecnologias, né? Então sempre buscando aí estar na vanguarda com relação à tecnologia, à segurança, aos controles que a gente tem que ter aí dentro de cada cenário que se aplicam, né? Ô Lucas, você sabe que eu estava falando hoje lá na rádio com o Pikachu mais cedo, né? Falando, hoje a gente vai estar recebendo o Lucas, a gente está falando no ar, né, e tal, a gente vai estar falando sobre segurança e tecnologia, e aí eu brincando, né, o Pikachu brincando, mas agora você tá com uma casa grande, não sei o que e tal, zoando. E eu falei assim, então, cara, esse dia eu comprei umas garrafas para poder quebrar elas para colocar no muro, né? Aí a gente percebe como que era, né, a nossa visão do que era uma segurança em casa, mesmo que não tinha um condomínio, e hoje a gente vê tudo o que acontece e está na palma da nossa mão, as câmeras que você vê, o sistema e tudo mais. A gente mora num condomínio também de prédios, desde o acesso, né, que a gente tem, tudo pela nossa face, é uma coisa impressionante, né? E a SafeBras é uma pioneira nisso também em relação à tecnologia. E eu queria que você contasse um pouquinho, para a gente começar aqui, o que é a SafeBras, né? Como que funciona essa empresa e o que ela oferece para todo mundo que está nos acompanhando. Legal, com certeza. Bom, a SafeBras, ela nasceu aí de uma longa história de mais de 40 anos, tá? Oriunda da Proance, que é uma desenvolvedora de software, tá? Uma das primeiras software house do interior de São Paulo. Estamos aí no mercado desde 76, desenvolvendo tecnologias, tanto de softwares, né, plataforma, quanto hoje também de aplicativos, que é a grande cereja do bolo, né, que todo mundo quer ter a facilidade na palma da mão, né? Daí nasce uma visão com relação à segurança e voltada também à parte física, não só a parte de inteligência de software, mas também a inteligência física ali, que demandava de produtos específicos para alguns mercados que ainda não possuem, como por exemplo o mercado de condomínios que você citou. Tá? A gente não tinha produtos específicos para a realidade de condomínio, que é o que a gente chama de ambiente hostil, que recebe sol, chuva, impacto de retrovisor, né? E por aí vai, vibração do solo. E daí a gente decidiu startar todo esse projeto, vamos falar de edificação da marca e amplificação da nossa atuação com a fundação da Argus em 2012. Tá? Então a Argus é uma indústria de dispositivos de segurança aqui de Rio Preto, a única do segmento sediada num parque tecnológico do Brasil.
tá? E daí começamos o nosso crescimento e junto não só a parte de software, mas também com toda a solução de software e equipamentos, tá? Daí foi quando, ali por volta de 2020, nós decidimos ampliar um pouco mais os horizontes, tá? Que nós atuávamos totalmente com atuação própria, e abrir a SafeBras, tá? Então a SafeBras, o projeto SafeBras nasceu em 2020 e a atuação dela, por motivos óbvios, né, de pandemia, tá? Se iniciou em 2022. Tá? Logo no início do ano ali, nós começamos essa atuação de unidades franqueadas, tá? Dentro da SafeBras. E isso daí é algo que a gente entende como sendo um melhor cenário, porque você tem proximidade com o cliente, você tem uma atuação local e você tem um fortalecimento da marca com atrás dela com duas indústrias, uma de software e uma de hardware. O que esse casamento perfeito, na verdade, ele te fornece a estabilidade de um equipamento desenvolvido para aquele sistema e um sistema desenvolvido para aquele equipamento, que é algo hoje singular no mercado nacional. E que é uma vantagem, porque às vezes assim, a pessoa ela tinha uma empresa que ela cuidava de uma coisa, mas o software talvez software não era compatível com o que ela estava fazendo, e aí a parte também que todo mundo precisava, eu tenho um condomínio, eu quero trazer, você tinha que buscar um outro, e aí todas essas informações ficaram completamente distorcidas, né? Exatamente, porque quando você integra, falando de software, quando você integra outros equipamentos, né, diversos do mercado, pensa o seguinte, eu tenho um equipamento que ele é desenvolvido para atender a diversas marcas, tá? Mas ele tem o sistema nativo dele, Sim. que é o que garante 100% de funcionalidade. Então, sempre quando você faz uma integração, na grande maioria das vezes você não consegue atingir 100% de operação daquele equipamento, porque ele não foi feito para aquele software. Lucas, mas por muitas vezes o cliente às vezes questiona, né? O cliente que tem um entendimento maior de tecnologia, ele enxerga isso como um cenário positivo, que é isso daqui, né? Sim. É a história, humildemente, obviamente falando, é a história da Apple. É um software desenvolvido para aquele hardware e um hardware desenvolvido para aquele software, que traz estabilidade e segurança, tá? Então, nós garantimos nesse sentido quando a gente fala SafeBras. Porém, a SafeBras, ela também tem outros sistemas integrados a ela e outros equipamentos integrados. Porém, sempre quando se fala de estabilidade e segurança, recomendamos o uso do casamento perfeito, que é o software da Pruance com o equipamento da Argos. Tá? Então, há muito essa questão que é levada em consideração da integração, e a gente sempre tenta passar esse valor e esse conhecimento para o cliente que às vezes não o tem, que quando eu tenho esse desenvolvimento perfeito esse desenvolvimento de hardware e software, eu passo a ter um casamento perfeito que traz muito mais estabilidade para o cliente, entende? E, consequentemente, depois, menos custos de manutenção também. Muito mais fácil também. Hoje em dia, a gente percebe que a preocupação, né, em relação à segurança é muito grande. Até eu nem quero tocar nesse assunto, porque eu sei que foge um pouquinho daquilo. Eu sei que vocês também oferecem esse tipo, né? Mas aí aí já entra em prefeituras, outras coisas mais. Mas a gente vê hoje em dia, por exemplo, assim, uma escola, entrou uma pessoa na escola, invadiu a escola e deu um tiro numa pessoa, alguma coisa nesse sentido. A gente sabe que você tem um condomínio, você tem um total de casas ali e você vai contratar o sistema, é mais fácil. Uma prefeitura são várias escolas, são várias salas, o custo é muito maior, né? É uma coisa mais complicada. Com certeza. Quisera a gente que tivesse condições de poder fazer tudo isso, né? Mas a gente percebe que existe essa preocupação em relação à segurança. Se você não pode ter ali, pelo menos na sua casa, né? Recentemente tivemos a namorada do nosso querido Neymar, né, que teve também a sua casa assaltada, falaram que talvez poderia ter sido, tentaram fazer algum sequestro, alguma coisa nesse sentido, e eram pessoas do próprio condomínio. Então o sistema de segurança, hoje em dia, ele é fundamental em todas as áreas. Na sua empresa, né, você sai da sua empresa na sexta-feira, fecha tudo, você não sabe como é que está funcionando tudo lá, quem vai entrar, quem vai ter acesso. E hoje em dia, o que todo mundo quer, o que todo mundo acha que é mais seguro, é o acesso pela face. Lá no nosso condomínio é desse jeito, em alguns lugares também. Você vai entrar em empresas, por exemplo, que você chega lá, hoje em dia tem um sistema que você passa, a pessoa te reconhece e tudo mais. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre
esse programa, né? E qual que é a sua opinião? Se realmente esse sistema é um sistema que não tem nenhuma maneira de burlar ele, realmente ali é o contato da pessoa, ou você acabou de vir de uma feira agora, como que funciona a tecnologia, o que já está chegando, né, para poder dar mais segurança e mais, vamos dizer assim, para a pessoa ficar um pouco mais tranquila? Olha, Milton, é o seguinte, nenhum sistema de segurança é 100%. Todos os sistemas de identificação biométrica, seja ela através da biometria facial, através da biometria fingerprint, que tira uma foto da sua impressão digital, Palm Vai, que pega seus capilares sanguíneos, íris e por aí vai. Qualquer sistema de identificação existe um pequeno percentual de possível falha. Então eu já começo te dizendo que nenhum sistema é 100% efetivamente. O que a gente tem que trabalhar, obviamente, são todos os recursos que tem disponível dentro da tecnologia para você mitigar ou quase, vamos falar assim, mitigar esse risco, tá? E por outro lado, você agregar também a parte de procedimentos. Então, imagine o seguinte, vamos separar justamente toda essa fala e vamos segmentar ela da seguinte forma. A tecnologia, o reconhecimento facial é uma tendência de mercado que era futuro e se tornou presente. Sim. Tá? Então, o que acontece? Hoje nós temos um nível de identificação biométrica facial muito assertivo, tá? Obviamente, tem N produtos disponíveis no mercado, tá? Então, assim, sempre quando você vai buscar, a gente referencia a tecnologia por cima. Então, dentro dessa referenciação, eu te digo, a tecnologia de biometria facial, né, de reconhecimento facial, tradicionalmente dita aqui no Brasil, ela é uma tendência que é realidade atual de mercado e vai continuar sendo trabalhada e implantada cada vez mais, até porque é a maior facilidade que você tem. Sim. Essa que é a verdade, no acesso. Porque quando você tinha lá digital, você tinha que colocar seu dedo lá na digital. Ah, Lucas, tem como é que eu digo? Tem a rejeição biométrica, que é possível. Sim, tem a rejeição biométrica que é possível. Aí vem aquela história, limpa o dedo na camiseta, passa na testa, passa no cabelo, coloca lá para poder fazer o reconhecimento. Então, toda tecnologia, basicamente, a grande maioria delas disponíveis hoje no mercado para identificação, eu demando de um certo nível de interação do usuário que pode gerar um desconforto. Ou eu vou colocar o dedo, tá? Ou eu vou ter que procurar meu cartão aqui dentro do carro, dentro da bolsa, onde for e utilizar, tá? Ou eu vou ter que ir lá e colocar meu rosto muito próximo para ler a minha íris, tá? Ou eu simplesmente paro e olho para o equipamento. Então, assim, a biometria facial como um todo, além da alta assertividade que você tem na identificação da pessoa, ela é o fluxo mais fácil e mais coeso e assim mais natural, onde você não tem uma barreira de utilização quase, é muito pequena essa barreira de rejeição, vamos dizer assim, tá? Em que você usa, desde crianças utilizam isso como uma brincadeira que você citou na escola, a gente coloca lá algumas máscaras no facial lá para pessoa, para a criança ir brincando com aquilo, encaixar o rostinho dela, tá? E até idosos que utilizam isso facilmente, porque na visão é só olhar, né? E daí, assim, por muitas vezes a gente gosta de falar algumas coisas indo nesse tema que você trouxe. Por exemplo, Lucas, é muito bacana você falar de facial, mas isso tem um custo, sistemas, tudo isso gera investimento, necessidade de investimento, tá? Mas tem algumas coisas que você pode fazer que não tem investimento nenhum, que é o que a gente chama da segurança primária. O que é segurança primária? Eu vou descer do carro, poxa vida, eu estou numa rua escura, à noite, eu posso ser vulnerável a um assalto, por um exemplo, seja ele o que for, tá? Eu vou descer do meu carro, eu paro na rua, eu analiso o ambiente, antes de efetivamente eu sair descendo com meu celular na mão e vou lá, desço, saio, nem olho o que está acontecendo. Não. Primeiro eu olho, analiso, isso não custa nada. Claro. Ainda mais aí nesses períodos de festa, né, que a gente tem as saidinhas, vamos dizer assim, tá? Há um risco aumentado, né? Então, quando há esse risco aumentado, a gente também tem que redobrar a atenção. Cuidado com os golpes, cuidado com essa segurança primária de você transitar nas ruas, né, descer do carro, entrar no carro, ficar pegando, se você está indo embora para casa de ônibus, o que for, de um transporte público,
Tá? Cuidado com o celular ali dentro também, procure chamar atenção o mínimo possível nos ambientes onde você julga de maior risco. Isso não custa nada, isso é cultural. Isso é, quando a gente traz para a realidade de um condomínio, é o condômino como um fator de segurança. Tá? Quando a gente traz para uma empresa, é o próprio colaborador como um fator de segurança. Tá? E aí, voltando à biometria facial, vamos usar esse gancho aqui da empresa, por um exemplo. Tá? Quando a gente vê aí nos grandes centros, né, por muitas vezes, eu tenho assim, o colaborador vai almoçar no shopping ou no restaurante ali próximo, e daí qual é a premissa básica que ele faz para poder guardar a mesa dele? Ele tira o crachá e põe o crachá em cima da mesa, com o nome dele, com o logo da empresa, e ali está a chave da empresa, tá a segurança da empresa. Então, mais uma vez, reforçando a minha resposta, a biometria facial é um futuro que virou presente e é uma tendência e continua sendo. E nós vimos isso mais uma vez aí a nível mundial, que tudo converge à biometria facial. Existem outras tecnologias? Sim, para outras segmentações de segurança, mas para essa segmentação nossa diária, de uso no dia a dia, ela é uma das mais recomendadas, se não a mais recomendada atualmente. Muito bem. Ó, a gente tem um número bacana de gente aqui que está assistindo. É a minha caneca, André, que está balançando aqui? Ó, agora é a minha. Não, agora, a minha tá aqui do canto agora. É esse barulho? Então nós vamos trazer aqui. Eu vou ter que trazer os porta-corpo aqui de novo. A minha não. Não, agora eu não vou tomar. Eu vou tomar só água, só pra não ter problema aqui que tá coisando aqui, tá bom? Ó, deixa eu mandar um abraço aqui pra Jaqueline, né? A Jaqueline Costa, ela tá aqui assistindo a gente, o Lázaro Vasconcelos, o Renan, o Gustavo, a Camila, também a Pamela Xavier, a Jucineide também tá aqui com a gente, Yasmin Aveiro, o Almiro Júnior, a Andresa, né? Também tá curtindo a gente aqui, a Rafaela, o Renan Buca, quem mais aqui? Rafael Pereira, sem dúvida nenhuma, melhor investimento feito até hoje, segurança mais tecnologia. O Rafael tem uma loja, né? E ele trabalha com importados, então para ele é fundamental ter também esse trabalho, né? Bacana. Que é da Rava Multimarcas, né? Quem mais? É Yasmin, trabalho com aplicativo e entra em vários condomínios e esse sistema é fácil que implantaram, foi muito bom. E a Fernanda também tá mandando um alô pra gente. É porque antigamente era uma dificuldade maior, né? Mas mesmo assim, gente, tem muita gente que ainda tem aquela desconfiança, às vezes, das equipes de segurança que trabalham no condomínio também. Porque você tem um sistema que ele é feito, é uma empresa, né? No caso, a pessoa vai lá, ô Safebras, estou precisando disso aqui e tal. Você vai lá e monta tudo, senta com a pessoa, tudo que ela precisa, estrutura tudo pra ela. Mas aí o cara fala, ó, preciso de um porteiro, preciso disso aqui, preciso de um segurança, alguma coisa, e vai contratar uma outra empresa também, vamos supor. Nesse lado, o pessoal já fica um pouco mais preocupado, né? Aí o pessoal fala assim, vixe, mas se um dia o cara pegar o crachá do outro, achar que tá trabalhando e não tá, a gente não tem como saber, né, o Lucas? É impressionante. Não, de forma alguma. Justamente por isso que a gente tem sempre implementado, né, nos nossos projetos, a biometria facial, que ela traz uma segurança nesse sentido muito mais ampla, né? E, assim, o que a gente sempre diz é, independente das pessoas que estiverem ali trabalhando, deve-se haver, obviamente, todo o processo de seleção tem que ser parametrizado, seguindo os padrões de identificação das pessoas, buscando, por exemplo, os antecedentes e todo o processo, para você saber quem você está contratando para a tua empresa, para o teu condomínio, para onde for, né? Então, essa é a premissa básica. O sistema ele é uma ferramenta. Ele é apenas uma ferramenta que vai fazer com que essa pessoa trabalhe dentro dos moldes limitados do sistema ali, de que, olha, eu não vou abrir para qualquer pessoa, eu tenho que identificar a pessoa que está entrando, tá? Não adianta eu tentar favorecer porque o sistema vai me travar, tá? Mas, assim, eu também tenho do outro lado que confiar no dado que está sendo imputado ali. Poxa vida, Lucas, mas quando você vai lá e cadastra no CPF, o sistema não faz a busca, não verifica se é verdadeiro? Sim. Mas o que garante, por muitas vezes, que essa pessoa não vai colocar o próprio CPF dela e fazer essa liberação. Tem isso também. O próprio CPF da esposa e fazer a liberação, entendeu? Então a gente tem que confiar, mas tem que monitorar. O grande lance de toda essa operação de segurança é você sempre trabalhar com uma integração dos dados. Então eu preciso saber não só quem está entrando e quem está saindo, mas eu preciso saber quem está liberando, preciso de monitorar
todo esse fluxo de liberação dele para saber se ele está seguindo a mesma regra do que todos os outros dos outros turnos também estão. É muito mais complexo do que a gente pensa, né? Não é só simplesmente, você fala por muitas vezes assim, você chega no empreendimento, a pessoa fala, não, troca todo o sistema aí, coloca um novo aí que vai resolver. E aí você olha por muitas vezes e fala, poxa vida, não é só isso, calma, vamos entender o seu cenário, porque se trocar o sistema, você pode melhorar a performance de utilização, mas você tem que capacitar também o ser humano que está ali operando o sistema. Sim. E você também tem que monitorar o trabalho ali do sistema, né? Vamos dizer assim, né? O trabalho das pessoas que estão trabalhando dentro do sistema. Sim. Então, é todo um conjunto, né? Não é segurança. Fácil, não. Ó, o pessoal que está assistindo a gente, não esqueça de se inscrever no canal, ativar as notificações, deixar o like. Para você que está a fim de comentar, você tem que se inscrever no canal, tá? Se inscreva no canal, em 1 minuto o YouTube já libera e você já pode comentar, pode mandar sua pergunta também aqui pelo chat, tá? Eu queria deixar aqui, André, o nosso Pix aqui, na verdade, que é do Hospital de Amor. Para você que está a fim de fazer a sua doação para o Hospital de Amor, Hospital de Câncer de Barretos, nós temos aqui, ó, doar@hospitaldeamor.com.br. Não passa aqui pelo Nuar, tá bom? Vai direto para o hospital e você vai estar sempre colaborando aí com as obras desse lugar sensacional. Então não esqueça, se você quiser, se você puder também, é claro, se você se sentir tocado, vai lá, doar@hospitaldeamor.com.br. Essa aí é a chave Pix para você colaborar, tá bom? Quero falar do Marcão Imports, para você que precisa de produtos da Apple com até 1 ano de garantia, aquele iPhone 15 top, você precisa trocar aí o seu relógio, você encontra no Marcão Imports. @Marcão Imports RP aqui em Rio Preto, fica lá no Plaza Capital, tá? Uma coisa bacana é que o Marcão tem um sistema, uma tecnologia, que às vezes o seu telefone trincou alguma coisinha assim, não precisa trocar a tela inteira, ele tem esse aparelho de última geração que vai fazer o conserto, vai fazer aquele detalhamento e vai estar recuperando o seu telefone, tá bom? @Marcão Imports RP para você saber mais novidades. O Mercadão Agropet, você sabe, com preço bom ninguém compete, são 8 lojas em Rio Preto, cara, são 8 lojas, 6 em Rio Preto, tem também em Badi e tem uma loja em Ibirá. Para você que procura produtos para o seu pet, procura rações, precisa dar aquele banho, cara, que legal. Lá você encontra produtos de qualidade e além disso, né, tem veterinário e tudo mais. Mercadão Agropet, @Mercadão Agropet, para você saber das novidades. Tem Interessências.com.br, a loja mais perfumada aqui de Rio Preto, tá? Para você que precisa de essências, matéria-prima para você fazer a sua essência, perfumes finos, você encontra na Interessências. E o mais bacana é que nesse final de ano, para você tirar aquela graninha extra, você pode fazer um curso e já começar também a preparar as suas essências, fazer com uma decoração especial para você poder vender e ganhar uma graninha especial. Interessências.com.br, @Interessências. Tá precisando de uma transportadora logística com qualidade, responsabilidade e credibilidade total, agilidade também na entrega e principalmente seguro? Baroni Transportes, tá? Fale com o Marcelo Baroni, para você que precisa principalmente de produtos, né? Que você precisa fazer frete diretamente, cargas fechadas de São Paulo, a Baroni faz tudo isso para você e o mais bacana de tudo isso, produtos assegurados, tá? Tudo segurado para você sem problema nenhum. Não esqueça, Baroni Transportes. Precisa de uma arte bacana para sua empresa? Deixar aí o seu Instagram bacana? Rogério Simão Arte Finalista é o cara que trabalha junto com a gente por aqui também, tá sempre fazendo as nossas artes. A gente está preparando aí a nova temporada, né? 2024 do Nuar, estão preparando logo novo, tem muita coisa bacana. Fica ligado então, procura lá no @Rogério Arte Finalista para você saber. Pra gente fechar esse bloco dos patrocinadores, Maridon Burger House. Lá você encontra o hambúrguer, cara, é carne Angus feito na parrilha. É um negócio sensacional e cada dia eles inventam um novo lá, Lucas. É um negócio impressionante e você encontra as melhores porções feitas pelo chefe Maridon, tá? Maridon Burger House, junto com a gente também aqui no Nuar com a Milton Trevisan. O Lucas vai receber aqui de presente uma caneca que é da Encantar e Mimos Afetivos. A Encantar é nossa parceira, nossa amiga e tá sempre junta com a gente também aqui. É uma caneca personalizada aqui pro nosso convidado. Muito legal, Lucas, muito obrigado, viu? Legal, né? Inclusive agora pro final de ano tem uns pacotes de Natal para você presentear, umas cestas de Natal. A gente vai estar entregando depois uns kits também para os nossos patrocinadores. É a Encantar que tá junto com a gente sempre aqui no Nuar. Bom, aproveitar aqui, nós tínhamos colocado umas caixinhas de perguntas aqui, né? Deixamos uma caixinha lá no Insta. Tem uma pergunta para você, ó. Estou em São Paulo, capital, e qual é o item, né? Qual item é o mais importante no controle de acesso para segurança? Olha,
O item mais importante, obviamente, é você ter um sistema que te alimente das informações que você precisa. Tá? Essa é a base. Porque por muitas vezes as pessoas pensam o seguinte: eu preciso de ter um reconhecimento facial, um leitor de digital aqui, né, que é comumente chamado, né, o digital lá, o finger, né? Eu preciso de ter um leitor de tag, uma leitura de placa. Calma, isso daí é apenas a base que vai identificar a pessoa. Mas e a gestão dessa informação? E os dados? E como é que você trata essas informações? Então, se eu puder te aconselhar, a base dessa operação se chama software, se chama inteligência de software. É a plataforma de segurança que vai gerir a tecnologia que você tiver na ponta. Seja facial, seja o tag, seja leitura de placa, o que for, tá? Mas isso é gerido pelo software. Então, a base, você quer começar bem, começar da forma correta, invista em um bom software que vá atender a tua expectativa de gestão de informações e os controles também, tá? Vamos lembrar que o software, ele tem que ser um produto que ele seja realmente específico para a demanda que o cliente busca, tá? Principalmente pelo fato de você ter algumas travas. Somos humanos falhos, tá? Todos nós, ok? Então, o que acontece? Se você deixa um software que não tem qualquer restrição de utilização e quem está operando pode fazer qualquer coisa, de pouco adiantou você investir em segurança, porque se a pessoa está livre para fazer qualquer coisa, você, por muitas vezes, fica inerente àquela pessoa ali, e daí eu te pergunto, para que você investiu em segurança, sendo que está mais uma vez na mão de quem está ali atrás, a decisão de quem entra ou não, simplesmente por aperta um botão e abre ou não. Tá? Então você tem que ter um bom software que conduza essa pessoa ao caminho correto e, obviamente, dificulte para o mal intencionado vamos falar, fugir à regra, né? Muito bem. Ô, Lucas, é o seguinte, se tiver algum síndico, né, que está nos assistindo agora, o pessoal que faz aí, que está num condomínio e que ainda não tem todo esse sistema de segurança, né? Eu queria que você falasse pra gente, assim, para quem é leigo ainda, para quem quer entender de uma maneira mais simples, assim, os benefícios e as comodidades que os moradores, né, eles vão receber tendo aí esses produtos, esses serviços oferecidos pela SafeBras. Bom, maravilha. Bom, começa com... A portaria é sempre o maior estresse do condomínio, tá? Porque, afinal de contas, você só vai perceber que a sua câmera lá de cima do muro parou de funcionar se, porventura, um dia pular alguém ali, você precisar da imagem, tá? Você, morador, eu tô falando, né? Sim. O gestor ali, por muitas vezes, está acompanhando, aciona a empresa para retornar a imagem, por aí vai. Mas... às vezes isso para o morador, ele demora por muitas vezes 6 meses, 8 meses, ou então vamos torcer para que isso não aconteça para ele, né? Mas eu te pergunto uma coisa, se você está lá fazendo um Pix lá com o teu celular, e aí você vai abrir o sistema do banco, que invariavelmente abre ali em 5, 7 segundos, tá? Ele simplesmente demora o dobro do tempo. Como é que é a tua irritação? Nossa Senhora. Isso não funciona. Já tá esse negócio não está funcionando. Exato. Já fica preocupado. E aí eu te pergunto, como é que é a entrada do teu condomínio? Se porventura o facial demora para te ler, ou então o teu sistema que está ali na entrada demora para poder abrir a cancela, você já vem e começa da mesma forma a ficar nervoso. Poxa vida, esse sistema não abre, ele demora, ele não me reconhece. Ou olha, essa cancela não está funcionando, toda vez está quebrada. E às vezes ficou quebrada, sei lá, 2, 3 vezes no ano. Mas o fato de acontecer uma única vez, o ruído é muito mais alto e amplificado, porque a pessoa está passando ali várias vezes ao dia e é um momento que você não tem paciência. Porque ou você está ansioso para chegar na sua casa e descansar, ou você está ansioso porque você tem que correr para levar a criança na escola, para poder ir para o trabalho. E por aí vai. Então, assim, o benefício principal de quando você escolhe um produto como a SafeBras oferece é você ter tranquilidade. Tranquilidade na segurança de quem está entrando, que você vai ter certeza de que efetivamente é aquela pessoa que está autorizada a entrar na sua casa, primeira coisa. Segundo, a qualidade dos produtos te proporciona um baixo índice de manutenção. Então, são menos paradas, menos custos de manutenção e por aí vai. Mas estabilidade e tranquilidade. No entanto que se você puxar dentro do nosso Instagram ali, um pouco do que a gente divulga ali, é justamente o seguinte, é seguro porque funciona.
Tá? Porque a grande maioria aí do que se vê no mercado são os Frankensteins costurados, né? O leitor de marca A, B, C, D, E e mais o sistema de marca A, B, C, D, E. Aí vem um outro integrador aqui no meio, tenta instalar isso daí. Uma gambiarra total. Eu não vou dizer uma gambiarra, mas assim, ao olho, vamos falar assim, do leigo, ele fala, poxa vida, se for fazer uma analogia com um carro, eu tô comprando uma caminhonete da marca A com motor da marca B e, sabe, e levando ainda na concessionária da outra marca para poder dar manutenção em tudo. Então, assim, isso por muitas vezes, na hora da compra, para o leigo, não faz diferença. Mas para quem já comprou e está sofrendo com isso, aí ele entende a diferença de quando a gente fala, o nosso é seguro porque funciona. Então, traz a tranquilidade para o síndico efetivamente, tanto no critério segurança, quanto no critério tranquilidade do próprio ruído que o condômino por muitas vezes gera, cobrando um serviço de qualidade, né, do síndico. Ô, Lucas, agora tem uma coisa também impressionante, né? Outro dia eu estava em casa, tô lá assistindo televisão e de repente começou a chegar vários Pix para mim. Eu até fiquei assustado, falei, será que aconteceu alguma coisa? E vinha pelo um banco digital. A Milton recebeu um Pix, a Milton recebeu um Pix, a Milton recebeu um Pix. Eu comecei a ficar um pouco feliz e de repente a Milton mandou um Pix. Falei, mas eu nem recebi, nem tô mandando, como é que tá isso aqui? Aí eu entrei em contato rapidamente para poder bloquear. Aí entrei em contato com a empresa e tal, falei tudo bem e tal, beleza. Um cara tinha entrado, ele tinha se colocado como colaborador daquela conta e ele conseguiu arrecadar o dinheiro dele, né, através do meu Pix. E depois ele conseguiu passar um só. E aí eu entrei em contato, a empresa falou, clica em cima, devolve, né? Porque você conseguiu, mesmo assim eu ainda tive que tirar dinheiro do bolso para passar para outra, porque ele tinha passado. Fiz BO, fiz as coisas, tudo certinho. Aí depois aconteceu de novo, até que eu arranquei aquele e-mail fora. Parece que era o e-mail que estava dando problema. E hoje em dia, assim, a gente fica nessa era da internet, nessa era digital, banco digital e tudo mais, os nossos dados ficam em nuvens, ficam não sei aonde e tal. Num condomínio, a pessoa vai ter os seus dados também, porque vai pegar a placa do seu carro, vai pegar quem é o dono do carro, o dono do apartamento, mesmo que ele não seja o dono que está morando lá, o inquilino e tudo mais, CPF, não sei o que e tal. Isso tudo gera, né, uma quantidade de dados absurda e a pessoa talvez ela não para, mas ela fala assim, gente, quem que cuida desses meus dados? Da onde está indo o meu CPF? Da onde está indo o meu negócio e tal? Como que funciona? Tem uma diretriz para isso também, e como que a SafeBras hoje ela lida com isso, né? Como que é? Porque é um cuidado importante você estar com tantos dados de tantas pessoas e ao mesmo tempo ali todo mundo nessa preocupação de segurança e vocês têm que cuidar da vida dessas pessoas e ao mesmo tempo dos dados dela para que nada vaze, né? Sem dúvida, sem dúvida. Muitas vezes as pessoas acham que o prejuízo num eventual furto, vamos pensar assim, é grande. Tá? A pessoa entrar na casa da pessoa, com certeza, para ela vai ser roubar aquelas joias de família, o dinheiro que está guardado ali, tá? É um prejuízo que para a pessoa vai ser substancioso, tá? Mas o que vale mais, monetariamente falando, não emocionalmente, obviamente, para aquela pessoa, tá? As joias dela, de um único condômino, de um condomínio de 500 casas, falando aí em média 4 pessoas por casa, né? São 2.000 pessoas. Vale mais as joias da vovó que estava guardada lá no cofre e o dinheiro lá da poupança, ou todos os dados de todas as pessoas que estão acessando o condomínio, de forma a conseguir traçar perfil de entrada, de saída, ter o nome completo da pessoa, ter o CPF, ter o RG, ter todos os dados cadastrais dessa pessoa. O que vale mais? Meu Deus do céu, é muita coisa, né? É o que a gente sempre fala, aquela história que eu comentei ali atrás. Olha, invista primeiro em um bom sistema que te traga segurança de verdade, não o fake security. Tá? Porque a segurança de verdade de empresas sérias como a nossa, tá? Ela te respalda totalmente com relação à segurança dos dados e, obviamente, né? Quando a gente fala segurança dos dados, a SafeBras está 100% enquadrada na nova Lei Geral de Proteção de Dados, né? Na nova LGPD. Sim. Então, há uma responsabilidade, aí quando a gente fala de condomínio, quando a gente fala de empresa, quando a gente fala de hospitais, escolas e por aí vai, eu tenho uma responsabilidade direta
por um exemplo, do síndico, do proprietário da empresa e por aí vai, com esses dados, tá? Com a gestão desses dados. E eu também tenho uma corresponsabilidade por parte da empresa que fornece o sistema. Por isso que é importantíssimo você buscar empresas sólidas, empresas que tenham respaldo, tá? Não só respaldo técnico para te amparar numa boa solução, mas que também tenha respaldo jurídico que saiba o que está fazendo de verdade. Porque, repito, são as joias da vovó ou os dados de todos os 2.000 que moram ali dentro, tá? Com todo, vamos falar assim, o rastreio de entrada e saída. É o fato que aconteceu aí recentemente de uma grande marca famosa do segmento de segurança, tá? Uma chinesa, que foi aí veículos públicos, né? Vamos dizer assim, que simplesmente conseguiram invadir o software dela base e invadem câmeras diretamente. E essas câmeras são desde as câmeras profissionais lá do teu condomínio até a câmera que você tem lá da tua babá eletrônica em cima da tua filha ali, entendeu? Eu ia te perguntar sobre isso aí, porque é tudo, né, cara? Tudo. É tudo. Tudo. Hoje, o furto pontual é um furto pontual. Agora, o roubo de grande porte, ele é desempenhado dentro desses cenários, em que eu vou quebrar a segurança de sistemas, eu vou quebrar a segurança... por exemplo, muitas vezes essa história do Frankenstein que a gente brincou ali atrás, né, de pegar o leitor da marca A, B, C, D e o software de outra marca, o que esses sistemas fazem? Eles pegam as informações da pessoa que está aqui dentro do sistema e lançam isso lá na ponta no leitor facial, por um exemplo. Muito bem, aí você pendura lá na frente do teu prédio o leitor facial. Aí, ali eu tenho o teu nome, o teu documento, a tua foto, os teus dados sensíveis estão ali, assim como de todos que acessam. Tá? Lucas, mas é criptografado, tem senha. Ok, põe no YouTube lá essas marcas de mercado. Nossa por muitas vezes você vai encontrar algumas delas um caminho para poder abrir e dar manutenção. Só que no caso não é uma manutenção. Então, assim, quando você fala de sistemas home, sistemas para sua casa, para você fazer algo pontual, você pode fazer isso. Por quê? Você está lá na porta da tua casa, dentro do condomínio, qual é a chance de alguém roubar ali? Vai ter a tua foto da tua esposa, da tua filha, não tem muita informação, tá? Só está escrito Hamilton e a foto, tá? Mas quando você passa isso para um condomínio, virado de frente para a rua, tá? Num ambiente, vamos dizer, sem controle, tá? Isso tem uma questão de que o prejuízo pode ser muito maior. Então, falando do SafeBRAS, o que a gente faz? Dentro do leitor fica basicamente os dados criptografados, tá, de acesso dessa pessoa. O que é isso? É como se fosse a chave. Na hora que eu coloco a minha face ali, isso se converte numa chave que vai lá no sistema e fala, pode entrar ou não pode entrar. Sim. Os teus dados sensíveis estão lá no servidor, num banco de dados criptografado, protegido por senha, num ambiente controlado. Então, português claro. Quer roubar o leitor lá na ponta? Rouba que você não vai conseguir fazer nada. Nossa, entendeu? Show de bola. Então, é um pouco da proteção que a nós gente temos traz. aqui perguntas de todos os tipos, né? E temos umas perguntas aqui um tanto quanto engraçadas. O Alan Matheus tá aqui, ó. E no caso, se eu emagrecer ou engordar, a tecnologia ainda vai conseguir me reconhecer? Legal, bacana. Vai conseguir reconhecer, porque dentro da SafeBRAS, isso são... Na verdade, eu desconheço outro sistema a nível Brasil que faça isso. Dentro da SafeBRAS, a gente tem uma inteligência evolutiva. Então, eu tenho uma foto de cadastro, tá? E eu tenho a minha evolução de passagens. Sim. Tá? O que acontece? Se por um acaso eu emagrecer, eu engordar, ok, sem problema nenhum. O leitor ele vai entendendo que é a sua evolução e vai mantendo lá quando você cadastrou. Lucas, mas eu passei aqui hoje, eu tinha 70 quilos, eu mudei para os Estados Unidos, fiquei 2 anos fora, voltei com 130 quilos, era rosto pelado, voltei com rosto barbudo, e aí? Aí você não precisa necessariamente na administração recadastrar, mas você vai ter que recadastrar, nem que seja pelo teu aplicativo, para poder fazer essa liberação, porque eu não tenho o teu histórico de evolução. Sim. Tá? Mas... Essa, inclusive, era a pergunta do seu xará aqui, ó. É seu xará e tem Trevisan também no meio aqui, o Lucas Trevisan. E se eu deixar a minha barba crescer, eu preciso cadastrar a minha face de novo, né?
Mas aí dependendo da sua evolução, né? Se você ficou muito tempo fora, dá certo. A biometria facial, Hamilton, ela funciona da seguinte forma. Eu tenho vários pontos de indexação na face para poder identificar que você é você mesmo, tá? A partir do momento que eu consigo um mínimo de pontos para identificar e garantir que é o Hamilton ali, por exemplo, às vezes você simplesmente ficou fora 2 meses e voltou barbudo, mas eu consigo identificar pela linha dos olhos, a triangulação com o nariz, com orelhas. Perfeito, vai funcionar. Não quer dizer que ele não vai deixar você passar por conta da barba. Da mesma forma o óculos, a gente sempre diz, quando você vai acessar, você tem que acessar sem óculos, tá? É garantido que vai identificar você sem óculos. Eu fiquei um pouco preocupado agora, porque quando eu fiz sem óculos e eu passo com óculos agora. Exato. Meu Deus do céu, mas nem mais no meu condomínio. É porque ele está garantindo pelo número de pontos da tua face que é você mesmo. Agora o problema é aquele óculos grandão de sol que cobre todos os pontos de indexação. Aí não vai funcionar. Por exemplo, assim, Lucas, igual o André. O André é uma pessoa de posse, tem uma quantidade de dinheiro grande e ele fez agora lá na BTO vários procedimentos, botox, fez um monte de coisa e tal. E aí, o que acontece? No caso dele, que fez aí esse monte de enxerto, as coisas assim na cara e tal, pra poder fazer. Como é que chama o negócio que você fez, que eu esqueci o nome? Não, só no dente, mas você fez um negócio esqueci. Lavian. As pessoas, não é qualquer pessoa que faz Lavian, entendeu? É chique mesmo, hein? Não, cara, você tá louco. Ó, se eu não rebater isso daí, falar, minha mulher lá, que ela é dermatologista, se ela não ouvir eu rebatendo isso, falar assim, ele tá se cuidando, ele tá se cuidando, você não pode falar assim, Hamilton, ele tem que ficar lá, assim, jovem, sempre. Se eu não rebater isso, chegando em casa eu apanho. Não, mas tá bonito, tá muito bonito o André. O André é um dos donos de estúdio de coisa, é o mais lindo que tem em Rio Preto. Mas, isso também dá interferência? Não, né? Porque dependendo dos pontos que você falou, se a pessoa só se fizer uma plástica, se fizer igual como é que chama lá, o do carga pesada? Mas não pode cadastrar animal, pode? Não, né? Não. O que acontece é o seguinte, Hamilton. Quando você faz esses procedimentos estéticos faciais, um botox, algo que vá alterar ali, vamos dizer assim, de uma forma a não alterar a sua feição, ok. Agora que nem você brincou aí, né? Fazer essas harmonizações faciais de grande porte, em que a pessoa chega aqui igual eu, de repente ele vem com um beição inchado, com a alteração de ângulo, com os olhos aqui e faz uma alteração de forma a realmente dificultar a identificação da pessoa, eu posso sim ter dificuldade. E aí a pessoa entra no aplicativo e recadastra a sua face, tá? Mas é muito comum também a pessoa falar, e a maquiagem? Vamos lá, gente. Tem maquiagens e maquiagens, né? Aquela maquiagem que tira toda a tua expressão facial que transforma a pessoa, pode ser que você tenha dificuldade. É a história do óculos. Vai passar com óculos? Eu tenho que te dizer que não. Mas sabemos que passa. Agora, se o óculos for aquele óculos que cobre tudo, aquela maquiagem que altera a face da pessoa, tá? E aquele procedimento estético facial que simplesmente altera totalmente a tua arquitetura facial, você vai muito provavelmente ser um forte candidato a ter dificuldade de acessar. A Angélica Barcelos está por aqui, mandar um beijão para ela. Parabéns pelo programa de hoje, tema importantíssimo e conversa esclarecedora, né? Obrigado, viu, doutora? O Renato Barbosa, ótimo tema, segurança é sempre prioridade. O Lécio, oi Lucas, você acredita que existam possíveis implementações de algoritmos de machine learning, né, no sistema da SafeBras, principalmente para otimizar aí os dados dos seus clientes? Com certeza. Justamente essa questão da inteligência evolutiva, vamos dizer assim, inteligência artificial evolutiva, ele é um learning ali dentro, justamente para poder entender as diferenças da pessoa e você ir evoluindo, né? Então é uma IA, que hoje está muito em moda falar da IA, né? Então, quando fala IA, todo mundo já pensa no ChatGPT, né? Mas a gente tem ali, né, também as nossas inteligências, tá, dentro dessa estruturação de software. Mais uma vez, a gente volta lá atrás e fala a plataforma, o software, qual é a inteligência que ele tem dentro do fluxo, tá, da segurança. Então você tem que ter esse entendimento, você tem que ter esse aprendizado e essa curva dentro do sistema também. Sabe aquela história que você fala assim, quando implantar o sistema,
você vai ver uma forma de trabalho. Daí 3 meses, o sistema está rodando certinho, por muitas vezes você tem uma evolução para o lado de cá do sistema. Eu tenho o cadastro e eu tenho as formas que a pessoa costuma passar. Sim. E para o outro lado, tá, eu tenho o próprio usuário também que se adaptou. Exatamente. Então são 2 coisas que acontecem em paralelo ali. Ó, o Pedro Henrique tá aqui, ó. Sem dúvida um tema rico no segmento de segurança e tecnologia. Esse investimento faz a diferença, principalmente quando falamos da integração nativa, né, de hardware e também software, né? Quem mais aqui? O Leston mandou um abraço aqui. Outro. Ah, olha aqui, ó, a Andresa tá falando aqui pra gente. A SafeBras está há 3 meses presente na cidade de Navegantes, Santa Catarina e região. Exatamente. Boa noite, Andresa. Obrigado. Essa parte da franquia também, no caso, né? Esses atendimentos, essa expansão que teve. Hoje, você já tem uma base de quantos estados, a quantidade de franqueados e como que é feito esse trabalho? Porque, cara, é impressionante, né? Porque é uma coisa que funciona aqui e ela tá lá em Santa Catarina e também tá lá com o mesmo sistema. Exatamente. Hoje a gente trabalha com 11 unidades franqueadas, tá? Atuando diretamente nas suas regiões e também em regiões vizinhas ali por muitas vezes. Então nós estamos presentes hoje em 14 estados, tá? Com 11 unidades franqueadas e crescendo. Só que a nossa proposta de crescimento de unidades franqueadas, Hamilton, é um pouco diferente do mercado. Nós realmente estamos escolhendo as pessoas, tá? Falo isso com muita humildade, mas nós temos que ter certeza de quem entra para o time SafeBras. Tá? Cara, isso é importantíssimo, né? Porque é uma credibilidade que vocês têm de muitos anos, né? E é uma peça fora do que está acontecendo, muda tudo. Exatamente. Por isso a nossa preocupação em escolher as pessoas certas, na localidade certa, no tempo certo. Então, essas unidades franqueadas, elas estão ali principalmente para ter um apoio muito mais próximo com o cliente. Para você ter um apoio, como é que eu te digo, de menor custo para o cliente de manutenção, maior rapidez quando ele necessita, porque uma coisa é certa, todo e qualquer sistema eletrônico, um dia ele vai falhar e ele vai precisar de manutenção. A questão é se ele falha mais ou se ele falha menos. Então, o nosso índice, vamos dizer assim, de disponibilidade é um dos mais altos do mercado, se não o mais alto. Tá? Então, quando há essa necessidade da intervenção, que é muito pequena, tá? Você ter uma unidade franqueada local, tanto para dar a manutenção, quanto para fazer a comercialização, para ter um entendimento do que cada cliente precisa, que são realidades diferentes. A luva para minha mão não é a mesma da sua, tá? Então, cada cliente tem a sua realidade que necessita de... Lucas, é só passar um orçamento aqui para o cliente? Não. O nosso time SafeBras vai até o cliente, entende a necessidade, entende a expectativa do cliente, tá? Desenha-se um projeto, faz-se esse estudo e aí isso vira uma proposta. Então, não é simplesmente ir lá, passar o papelzinho com custa tanto, assim acabou. Você tem que fazer toda essa análise. E para você ser muito mais assertivo, rápido, dinâmico, você tem que ter o franqueado ali na ponta fazendo essa operação. E em contrapartida, tá? O franqueado ele dá total apoio para o cliente também, respaldado do nosso time aqui, que administra, vamos falar assim, os clientes no Brasil inteiro, tá? E monitora o funcionamento das soluções, que é um diferencial de mercado também, tá? Se para de funcionar um equipamento nosso lá na ponta, a nossa central recebe aqui, o nosso time já entra fazendo a restauração do serviço. Então, imagina o seguinte, pensa que a tua internet que você tem lá na tua casa, se por um acaso ela vier a cair, você está aqui agora fazendo o programa, tá? Imagina que o time lá do teu provedor de internet entra remotamente, faz o restart do teu modem ali, né? Tenta voltar ao teu serviço, você volta em casa, a internet está funcionando. Então a gente sempre busca fazer isso aqui. E quando não dá certo, a gente já aciona o cliente, olha, você desligou o equipamento, aconteceu alguma coisa? A pessoa fala assim, poxa, como é que você sabe que parou aqui? A gente está instalando o gerador, realmente parou aqui, está desligado, mas a gente vai ligar daqui a pouco. Perfeito, o nosso pessoal fica monitorando. Então, isso é o que acontece por muitas vezes atrás da cortina e que muita gente na hora de comprar não consegue enxergar, mas depois que compra, que implanta,
a pessoa entende o diferencial e aí passa a nos indicar de olhos fechados. Só um dado curioso, tá? Cerca de 80% da nossa venda, da nossa comercialização hoje é refazer trabalho de outras empresas. Então, eu ia chegar nesse ponto, porque isso que você falou é importantíssimo, porque é um dos grandes diferenciais que tem e que traz uma tranquilidade que a pessoa nem imaginava, né? Que poderia acontecer. Ele tá lá do nada e de repente, tá acontecendo alguma coisa, mas como você tá sabendo? Eu tô aqui, não tô percebendo, né? Mas vocês estão lá ligados, a equipe tá toda ligada. Vamos supor, quando você vai pegar uma licitação de um condomínio, por exemplo, né? Você chega ali, você chega com a Safebras, você sabe tudo que você vai oferecer, todo o seu equipamento, tudo que você tem, a expertise e tal. Você já sabe como é que é o condomínio, você chega lá e dá uma olhada e fala, nossa, aqui tem que mudar isso aqui, tem que fazer isso e tal. Aí você, por exemplo, assim, você ganha a licitação, você já sabe todas as mudanças que você vai ter que fazer, adaptação e tudo mais. Mas às vezes a pessoa ganha uma outra empresa, uma empresa X, que não tem tudo aquilo que vocês têm, não oferece tudo aquilo que vocês vão oferecer, né? Essa experiência chega uma hora assim que é muito injusta, né? Porque, vocês investem tanto em tecnologia, estão trabalhando. Agora você acabou de falar uma coisa que é importantíssima, que a pessoa nem se liga do que vocês estão vendo. O monitoramento acontece 24 horas a todo instante, né? E aí uma outra empresa que não vai oferecer a mesma coisa, talvez ganhe. Aí você fala, o condomínio está perdendo tanto com isso. Pois é. Isso às vezes acontece, né? Quando o cliente, por muitas vezes, ele procura preço, tá? Ele realmente, algumas vezes, ele vai partir para a concorrência, tá? Apesar de que os nossos preços, vamos dizer assim, são altamente competitivos no mercado, tá? Mas a proposta da Safebras como um todo não é preço, é valor. Exatamente. Essa é a diferença. Então a gente não está preocupado, por muitas vezes, em falar assim, não, vamos ser o mais barato. Não. Nós estamos preocupados em prestar o serviço de qualidade e garantir a entrega do que foi vendido, não só vendido fisicamente, mas vendido de expectativa para o cliente. Então, quando há esses cenários, por muitas vezes você tem, situação a pessoa que está procurando só preço, sim. E aí, por muitas vezes ela se frustra depois, porque ela fala, poxa vida, eu esperava uma coisa um pouco melhor. Tudo bem, eu entendo que eu comprei mais barato, mas eu esperava um pouco melhor. Sim. Às vezes ela fala, ok, para mim serviu, maravilha. Mas, repito, na grande maioria das vezes ela retorna atrás em um ano e meio e fala assim, olha, vocês podem dar um pulo aqui e ver o que dá para ser aproveitado, tá? Então, isso acontece muito. E aí entra esse trabalho de refazer tudo que... E aí entra o trabalho que a gente vai, analisa, levanta e fala, olha, isso aproveita, mas você já tem em mente que tem uma vida útil curta e isso daqui você vai ter que trocar, não tem jeito. Aí é o barato que saiu caro, né? Eu investi 15% a menos, 10% a menos, mas agora eu vou ter que investir quase que tudo de novo, tá? Então ficou mais caro. E há um outro cenário ali também, em que você tem players aí no mercado que por muitas vezes eles tentam vender todo um trabalho, um produto, toda uma solução que na verdade ele não tem. Sim. E aí, quando ele implanta, o cliente fica naquela expectativa. E ele fala, não, calma que tem implantação, mais um mês. Não, mas essa parte aqui, são mais 3 meses para poder funcionar. Essa daqui foi. E na hora que viu, passou 1 ano e meio, passou 2 anos e o cliente fala assim, chega, acabou minha paciência. Tá? E aí, em alguns casos, isso vira litígio, né? Sim. Em outros casos, isso simplesmente vira a ligação do, olha, vocês podem dar um pulo aqui e ver o que dá para aproveitar? E sem falar naquela possibilidade de tanto de coisa acontecer errada, né? Com o condomínio, em relação à segurança, que é o principal. Anos e anos se passando aí, esperando que alguma coisa eles pudessem apresentar ou colocar, e nada disso foi feito. Sem dúvida. O que a gente fala por muitas vezes é assim, muito cuidado de quem você está comprando. Tem muitos aventureiros aí no mercado. Existem empresas sérias, mas existem empresas que por muitas vezes não são nem empresas. E quando são empresas, se você puxar a chamada capivara, sim, né? Se você puxar a capivara da empresa, se você puxar a capivara dos sócios, porque pera lá, não é só a empresa, atrás do CNPJ tem 1, 2, 3 CPFs, né? Então, olha de quem você está comprando.
Para quem que você está dando a chave da porta da frente da tua casa para cuidar da tua família, a chave da porta da frente da tua empresa para cuidar dos teus bens ali, tá? Para quem que você está dando? Ah, só para o CNPJ? Não. Quem é que está atrás do CNPJ? Então a gente sempre aconselha o seguinte, seja de quem for que você for contratar, tá? Empresas idôneas ou empresas que você não conhece, tá? Sempre busque. Procura no Reclame Aqui, busca o nome dos sócios, busca se tem processo em nome da empresa. Isso é importante. É uma forma de você também triar um pouco mais e reduzir a chance de você errar na contratação. Tá? Isso é importantíssimo. Tem mais uma pergunta aqui. Como que a Safebras, né, solucionou os problemas dos portões elétricos frágeis, né? Que isso é uma coisa também que, poxa, dá uma dor de cabeça. Olha, isso dá muita dor de cabeça. Por muitas vezes o que a gente vê nas concorrências, né, é assim, você vai fazer uma implantação, por um exemplo, vamos falar, direcionado aí ao motor de portão. Tá? Você vai fazer uma implantação lá do motor de portão, tá? E você cobra, por um exemplo, 3x reais para poder implantar isso daí. Aí o teu cliente vira e fala assim, você tá doido? Eu tenho a 1,5x. Sim. E assim, você tem uma variação de preço de 10%, 15%, 5%, até 20%. Pode ser justificado diante de estrutura, respaldo, garantia, qualidade de produto, tá? Ok, ali ligado. Agora você ter uma diferença de 50% do valor... Hamilton, você desculpa, mas não tem mágica. Não tem como. Tá? Né? Não tem mágica. E aí é onde entra eu vou dizer assim, nem sei se deveria, mas vamos lá, né? A má fé de quem está vendendo. Porque a boa fé de quem está comprando eu acredito em você, ok? Mas por que você está usando da minha boa fé com você para me entregar um produto que é subdimensionado? Por quê? Por alguns fabricantes de motores, por exemplo, se você pegar a carcaça do motor que é de alto fluxo para atender um condomínio, visualmente, ela, se não for igual, ela é muito parecida com aquele da tua residência que é feito para abrir 30 vezes no dia. Sim. Agora, pega um condomínio que nem o teu, 12 torres, 7 andares, que nem você estava comentando aí agora. Senhora. Quantas vezes no dia não abre? Tá? E isso não passa só pelo motor. Tá? O grande segredo ali, vamos falar para você reduzir a manutenção nesses portões, é o conjunto. Mais uma vez, não é só uma peça, Sim. É o conjunto. Motor correto, dimensionado para aquele tamanho de portão, aquele peso, instalado da forma correta, seguindo as normas técnicas aplicáveis, tá? Mas também, qual é o cabo de aço que está sendo utilizado? Tá? Ou a corrente, o sistema de corrente que está sendo utilizado para aquele portão. Você tem que validar isso, certo? E por muitas vezes também há cenários extremos em que você tem portões de um peso que motores basicamente não conseguem tracionar. E as pessoas vão e vendem isso de forma assim, não pode porque funciona. É muito lento, né? Se tiver 5, 6 carros para entrar, o cara nem faz. Ali em casa você entra, o primeiro é uma cancela que vê a placa. Aí Isso. O segundo tem outra cancela e o portão. O portão tem que é mais rápido, né? Cancela. Só que aquela cancela ela ficou desativada quase uns 6 meses, que estragou a cancela e estava esperando uma peça que não chegava. Exato. E é impressionante. E de manhã é uma briga, porque eles já deixam até aberto, né? Para o pessoal poder sair, até um pouco mais arriscado. Mas é que sai muita gente, né? Para trabalhar no horário das 6h30, 7 horas. Isso, exatamente. É assim, o portão, a gente sempre instrui o condomínio da seguinte forma. Portão, obviamente, né, pensando em intrusão de pessoas na passagem ali a pé, é uma maior segurança. Mas pega aí que nem o caso do teu condomínio, tá? Não sei onde você mora, mas o que é o fato que eu quero chegar? Você tem, você comentou, 12 torres, 7 andares, tá? 4 por andar que você comentou, né? Rapaz, imagina todo esse público saindo de manhã. O motor de portão, ele é como se fosse, obviamente, uma analogia muito superficialista, é um ventilador. Sim. Lembra quando você estava lá na casa da tua avó, lá, ventilador tudo para cima, tá? Aí você falava, nossa, tá muito calor. Aí você virava o ventilador de uma vez, tá? Para baixo, aí ele dá aquela freada e retorna. Aí tua avó vinha te dar bronca. Não faz isso, vai queimar o ventilador. É a mesma coisa. É a mesma história do portão. O portão tá a toda velocidade para baixo.
Tá? Aí chega um morador, vai lá, passa o facial, ele tem que brecar na metade e retornar. É a mesma situação, eu gero um desgaste excessivo. Então, por muitas vezes, o que a gente indica? Horários de alto fluxo, trabalhe com a cancela e com um supervisionamento de um segurança e os portões abertos. Passou o horário de fluxo, que isso, o software vai te dar essa informação, qual é o teu pico, qual é o tempo que você tem que deixar esse portão aberto com uma vulnerabilidade maior e reforçar a segurança naquele local durante aquele período, tá? Você trava ele aberto, ganha em eficiência energética, tá? E você ganha também eficiência do próprio motor na questão de manutenção. A cancela ela foi feita para abrir e fechar a cada passada. Se chegar uma pessoa ali no meio ela retornar, não tem problema. Tá? Mas o motor, você quer reduzir a tua manutenção? Analise esse conjunto. Peso do portão, se for um portão basculante, balanceamento do portão, cabeamento utilizado ou corrente utilizada, instalação do motor e a sua própria usabilidade também. Não adianta você ter todo esse ambiente perfeito e daí você ficar brecando o portão na metade do fluxo ali e retornando, que ele vai dar problema. Muito bem, ó, não se esqueçam, você que está acompanhando aí, se inscreva no canal, ative as notificações e deixa aquele like, tá? Daqui a pouquinho a gente tem mais algumas perguntas do pessoal que está no chat. Quero falar da Farofa da Nega, que é o melhor acompanhamento do Brasil. O Lucas vai receber daqui a pouquinho um kit da Farofa da Nega, são 5 sabores, tá? Tem o tradicional, o de limão, tem o de banana, o picante e também o caipira. Então, para você que ainda não tem, farofadanega.com.br e tem também o @farofadanega, é o melhor acompanhamento do Brasil, disparado. E, cara, é sensacional. Então, para você que tem aí no seu estabelecimento, se você não tem ainda, procure aí a Farofa da Nega, tá bom? Mariner Calçados junto com a gente. Cara, se você precisa de um calçado com qualidade, aqui em Rio Preto você encontra em 2 unidades. Tem ali na Delegado, tá? Você vai na Constituição e, além disso, você vai encontrar nada mais, nada menos do que a Mariner Calçados também no aeroporto. Ali pertinho do aeroporto, você vai lá no posto, né, do Monte Carlo, você tem também uma unidade. Tudo com estacionamento, e você precisa de um calçado para você trabalhar? Beleza, você encontra por lá. Um calçado casual para você passear, a Mariner tem. Tem camisa polo, tem bermudas, tem shorts, tem calçados femininos também. Então agora tá chegando o finalzinho de ano, aquele presente especial para quem você gosta, você encontra na Mariner Calçados, tá? Aproveita que são 2 lojas em Rio Preto para você já aproveitar e fazer a sua economia com calçados de couro legítimo, direto de Franca, com qualidade absoluta. @Mariner Rio Preto. Fernandão Bebidas, o melhor preço de bebidas de Rio Preto e região é no Fernandão. Todas as bebidas do Noir aqui vem direto lá do Fernandão. Toda quinta-feira eu passo por lá. Cara, é lotado. Hoje chegaram vários caminhões e a quantidade de bebida que chega é proporcional a que sai. É muito, mas muito. E final de semana, né? Todo mundo já aproveita para poder garantir aí nada mais, nada menos do que a sua bebida. Ó, vamos falar aqui também de uma coisa importante para você que está acompanhando aqui, que são os seus olhos. Para você que precisa de óculos de qualidade, lente de qualidade, armação, principalmente aí do jeito que você gosta, aquela bonita que vai durar bastante, vai no Márcio Óculos, tá? Já passou pelo seu oftalmologista? Já tá com a sua receita? Procure o Márcio Óculos, Márcio Óculos. Lá você encontra lentes, todos os tipos para você e tem também aquelas armações especiais. Além disso, tem aquele óculos de sol também bacana que você não pode ficar sem, tá? Acrílico Rio Preto também tá junto com a gente. Todos os dias que a gente tem o nosso podcast, no final a gente faz uma foto bonita, tem o nosso LED, todo mundo fala, onde foi feito aquele LED, Hamilton? É na Acrílico Rio Preto, que fica inclusive do lado do Maridom. Você vai no @Acrílicos Rio Preto para você conhecer mais o trabalho aí do Ricardo e de toda a sua equipe. Tem mais algumas coisas que a gente vai fazer logo e a galera faz com qualidade. Aquilo que você pensa, você tá com um projeto bacana, vai até o Ricardo, conversa com ele que ele vai fazer para você, tá bom? A Tiflow, que é a marca que veste os artistas, tá junto com a gente aqui também no Noir. Tem o @UseTiflow, tá bom? E além disso, você vai encontrar também o @Tiflow Iguatemi Rio Preto, sempre com aquela promoção especial para você. E agora eu quero falar de um assunto também bacana, que é carne de qualidade. Carne de qualidade é a Casa de Carnes Roseiral, o famoso açougue do Abel, tá? Fica ali na Major Léo Lerro, e eu queria dar um recado para você que trabalha com espetos, para você que vende o seu espetinho. Cara, você já conheceu a Kafta da Roseiral? Além do frango que todo mundo conhece, que todo domingo tem aquele frango diversificado, aquele frango bacana, aquele frango especial, onde é aquele frango assado crocante, que todo mundo tenta imitar, mas não consegue. Agora, na Roseiral, você tem as melhores kaftas,
todas elas com a qualidade absoluta, tá bom? De mais de 40 anos de tradição do açougue do Abel, e além disso, sabores variados para você. Então, para você que tem a sua empresa, para você que tem aí o seu espetinho e você precisa de carne de qualidade, fale com o Abel, fale com o... chega lá e fala assim, eu vou conversar com o Fabiano para poder trocar uma ideia com ele, você vai ter a melhor carne para a sua empresa, com certeza, para o seu negócio. Casa de Carnes Roseiral, o famoso açougue do Abel, também com a gente aqui. Ô Lucas, nós temos aqui, ó, o Sérgio, né? Ele tá aqui, ó, Sérgio Azevedo de Navegante Santa Catarina, deixando um abraço aqui para você. O GG tá por aqui, ó. Olá, os leitores faciais aí da SafeBras, é possível interligar com o interfone ou o vídeo do porteiro no meu condomínio? Sim, sim, é possível. A gente só tem que entender qual cenário que você quer ter acesso a essa informação, né? Mas dentro do nosso facial, a gente tem um streaming de vídeo secundário que a gente pode destinar, por um exemplo, a ficar ali na tela para o porteiro e por aí vai, tá? Inclusive, a gente tem um módulo também do intercom, né? Que é um interfone, sim, né? Chamado aí comumente, só que o intercomunicador, ele é com uma finalidade mais profissional, né? Que faz atenuação de ruído e tudo mais. Isso tudo a gente tem aí essa disponibilidade também. Ó, a tecnologia embarcada aí, ela consegue ampliar a sua efetividade, inclusive fora do condomínio? Sim, sim, com certeza, né? Se você olhar pelo lado da facilitação que o próprio condômino ou usuário, vamos falar assim, tem na palma da mão dele aqui no aplicativo, imagina o seguinte, eu posso mandar convites, listas de festas, eu posso avisar que o Uber está chegando para buscar a minha esposa em casa, tá? Eu posso basicamente operar toda a minha unidade, né? Operar toda a minha casa de forma, vamos falar assim, perante ao condomínio, né? Do ponto de vista de segurança, tudo pelo aplicativo. Então eu consigo fazer a verificação de circulação da minha unidade, eu consigo enviar essa lista de festas que nem eu comentei, eu consigo deixar autorizado, por exemplo, uma funcionária nova na minha casa, com dias e horários que ela pode entrar. E assim, e também a parte do facilities. Olha, eu quero me comunicar com a administração, de forma a ficar tudo protocolado e com um nível de atendimento de serviço ali, né? Então eu consigo fazer isso pelo aplicativo. Consigo reservar áreas comuns, a história do salão de festa, do quiosque, tudo. Eu consigo ver disponibilidade ali na hora, reservar, tudo dentro de um único aplicativo. Entenda o seguinte, todas as nossas soluções, elas têm uma visão muito clara de atender o cliente na facilitação do uso da tecnologia, tá? E pelo lado de quem está do lado de lá da mesa, de trazer a segurança e o controle que o condomínio, que a empresa, que o hospital, que o pátio logístico, que a indústria precise. Então, de um lado eu tenho toda a rigidez necessária, e de outro lado, eu tenho a facilitação de ter na palma da minha mão a informação que eu quiser com relação à minha casa ou ao meu condomínio. Então, hoje é dia do food truck, vai estar dentro do aplicativo. Poxa, eu quero ver o balancete aqui do condomínio, DRE, a ata da assembleia. Eu vou olhar dentro do meu aplicativo. Sabe aquela história? Eu preciso de abrir o aplicativo 1 para poder ver isso, 2 para ver aquilo, 3 aquilo, 4 aquilo. Não, nós buscamos sempre a facilitação de ter tudo em um único local. Então, é um dos aplicativos, se não o mais completo do mercado, tá? Do ponto de vista de funcionalidades. E uma outra coisa que ninguém fala, até como curiosidade, muitos que se apresentam dessa forma, depois o backstage de gestão disso para quem está lá no condomínio é complicadíssimo. Por quê? Ele vende para o condômino a facilitação de que tem tudo no aplicativo. Sim. Só que depois as aplicações para gerir isso do outro lado são todas aplicações independentes. E aí vira um pesadelo de gestão. É aquela história que às vezes você chega no condomínio, está uma baita fila e ninguém consegue entrar. Por quê? Porque o aplicativo que mandou o convite não é o mesmo do controle de acesso. Aí eu tenho o porteiro de um lado aqui com o convite, com a lista de convidados, e do outro lado transcrevendo as pessoas que estão entrando. Então, isso é um pouco da nossa inteligência. A nossa aplicação ela é 100% integrada. Eu reduzo o custo com o pessoal, tá? Eu reduzo estresse e ruído para quem está acessando. Tá? Por exemplo, a gente tem uma aplicação chamada Freedom Agile. Tá? O Freedom Agile é um tablet fura-fila. Imagina o seguinte, você vai fazer agora, chegou aí, final de ano, Natal, Ano Novo, as festas que a gente vai fazer aí, né, no final do ano.
Você vai convidar as pessoas para entrar na sua casa, você faz a lista de festas lá no aplicativo rapidinho, já compartilha o convite com cada uma delas, perfeito. Aí o condomínio, por sua vez, se ele tiver o tablet lá, é só um tablet Android. Sim. Tá? O investimento é baixo, a aplicação está lá disponível para todos os nossos clientes sem custo adicional. Ele simplesmente coloca o Freedom Agile lá e ele chega na fila e vem. Olha, o senhor tem convite? Aí eu tenho, deixa eu ver seu QR Code. Bipou, perfeito, o senhor já está liberado, ó. O senhor pode entrar ali para aquela outra entrada, ou quando chegar a sua vez é só olhar para o reconhecimento facial, ele já vai te liberar a entrar. Então isso agiliza o fluxo de entrada. Tá? São algumas visões que a gente tem com relação a essa parte de aplicações e de uso, tá? No dia a dia mesmo. Então não é nada feito só pelo pessoal teórico de engenharia por trás lá. Não. O nosso time técnico, ele escuta o cliente. Tá? Por quê? Nós somos especialistas em desenvolver a solução. Porém, o especialista da dor é o cliente, ele que sente ela todo dia. Sim. E se a gente não ouvir ele, a gente nunca vai conseguir chegar ao resultado de curar essa dor do cliente, tá? E tornar o processo para ele muito melhor. Ô Lucas, tem uma pergunta do Nelson aqui, eu vou tentar, ele colocou um monte de informação, vou tentar ver se é isso que ele quer falar, né? Ele tem um pequeno estabelecimento, ele colocou câmeras e tal, tudo certinho, tudo... tem uma automação no sistema e tudo mais. Ele falou que se o sistema, né, no caso da SafeBras, ele é interligado com algum sistema, por exemplo, de segurança, se existe essa possibilidade, ou se você acha que um dia vai chegar nessa possibilidade de ser interligado com algum sistema tipo da polícia, que automaticamente a pessoa, a hora que ela chegar, ela é identificada, né? E se tiver uma pessoa que ela está devendo, vamos dizer assim, né? Para a polícia, alguma coisa nesse sentido, para a justiça, ela seja identificada com mais facilidade. Olha, esse é o grande desejo nosso, né? Sempre. Quanto mais integração e mais disponibilidade de dados, melhor é. Nós temos algumas integrações dentro da SafeBras, mas que nem, por um exemplo, erroneamente, por muitas vezes as pessoas falam assim, poxa vida, eu vou colocar aqui a entrada de um prestador de serviço, de um visitante, até mesmo de um morador, às vezes, no condomínio, e quando eu digitar o CPF dele, eu gostaria que puxasse se ele deve alguma coisa, se ele tem alguma pendência perante a justiça ou não. Isso é muito complicado, até pela segurança de dados, LGPD e por aí vai. E quem tem esse poder é a polícia, não somos nós. Quem detém essas informações é a polícia e não nós. Então, assim, as integrações possíveis, plausíveis e algumas delas que nós temos é justamente no sentido de o seguinte, a pessoa que está passando aqui, obviamente, se o cliente... Vamos lá, o cliente tem que aceitar essa informação, que ela seja compartilhada com a polícia ou com a Secretaria de Segurança Pública. Então, individualmente, cada cliente adere a isso ou não, tá? E daí eu tenho o outro lado também, que a Secretaria de Segurança Pública de Estado para Estado, alguns se interessam em integrar, outros não, certo? E aí o que acontece? Quando a pessoa passa ali, não é que a informação retorna para você no sistema falando assim, ele está devendo, tá? Mas quem vai receber a informação de quem está passando ali é a polícia. Sim. E a polícia que tem que tratar essa informação, tá? E se ela detectar que é um foragido que está ali de alta periculosidade, ela tem que correr ao condomínio e aí entra a nossa inteligência de sistema. Nós temos uma sequência de relatórios desenvolvidas especificamente para o poder público. Tá? Para que uma polícia chegue ali e consiga auditar e ver onde essa pessoa está, por onde ela passou, tá? Traçar os dias e a frequência que ela passa ali, ou se for a primeira vez, se ela está dentro do condomínio ou não. Tá? Que, mais uma vez, né, lembrando, muitas vezes o pessoal fala assim, eu preciso saber quem entrou. Não. Você precisa saber quem entrou e quem saiu. Quem saiu. Tá? Porque numa situação dessa, se a polícia tiver que interceder, tá? Ela precisa saber se a pessoa está dentro do condomínio ou não. Sim. Tá? E fazer todo o procedimento ali de vasculhamento para identificar onde ele está, travar saídas, até que se identifique onde essa pessoa se esconde, né? Então, assim, o grande desejo, quando a gente fala de segurança, é uma interligação maior entre o poder público e o poder privado, né? A iniciativa privada do lado de cá. Então, assim,
quando a gente fala dessas integrações, há, por muitas vezes, a ideia de que no Brasil nós temos tudo integrado. E por muitas vezes não é assim. Sim. Tá? Inclusive Então, coisas que você precisa... às vezes você precisa de uma informação sobre alguém aqui no estado de São Paulo e a pessoa, por exemplo, ela é do Acre. Nossa, você não consegue essa informação. A gente teve um problema na nossa família que a gente não conseguia achar essa informação e quando chegava era meio que picada, né? E é meio complicado. Ô Lucas, temos aqui a nossa querida Heloísa, ela tá falando que é o orgulho de fazer parte desse time, né? Muito legal muito a gente bom, quando obrigado, a gente Elo. ouve isso, né? O Beijão. Renato, ele quer saber o seguinte, existe alguma forma de diminuir as filas de entrada de visitantes no condomínio, né? Sem dúvida, é até o fato que a gente havia comentado ali do Freedom Agile. Nós desejamos, obviamente, sempre estimular o cliente a utilizar o máximo das nossas ferramentas. Só como curiosidade, se você pegar, por exemplo, e contratar a nossa plataforma principal, tá, que é o que gere toda essa operação de segurança do empreendimento, seja o condomínio, empresa, indústria, o que for, tá, você não tem qualquer custo extra para poder usar o aplicativo de facility para o morador, tá, para você utilizar do aplicativo Fura Fila, que é o Freedom Agile, para você utilizar, por exemplo, do Freedom Correio, que é um aplicativo para gestão de encomendas, tá? Então, assim, não há qualquer custo extra. O nosso desejo é que o cliente use o máximo possível. E para você reduzir a fila efetivamente em um condomínio, você tem duas receitas básicas, tá? Uma é, obviamente, a portaria está bem capacitada e usando das ferramentas, e quando eu falo usando das ferramentas é tanto o software lá que você está cadastrando a plataforma, até o aplicativo lá, o Fura Fila. Mas também eu tenho o condômino como um fator de segurança e um fator de performance para essa portaria. Não adianta nada você implementar toda essa solução de segurança com a melhor tecnologia disponível no mercado e o condômino simplesmente não usar. Não abrir, não enviar um convite, não fazer uma lista de festas, tá? Ele não informa a portaria. E aí, quando esse visitante chegar lá, ele não é o Lucas que vai na casa do Hamilton e é só fazer a validação do documento dele e liberar. Tá? É o desconhecido que eu tenho que caracterizar ele, descobrir quem é, para onde ele vai, ligar para o Hamilton, esperar o Hamilton atender quando ele atende, tá? Ou então que seja responder via aplicativo para poder dizer assim, olha, ok, o Lucas está liberado, ele pode entrar. Então, o trâmite de acesso dessa pessoa leva muito mais tempo, mas exponencialmente mais. Então, mais uma vez, a ferramenta bem utilizada, não só pelo condomínio, mas também pelo condômino, é fundamental para reduzir a fila. Muito bem. A gente está chegando na parte final aqui. Eu não sei se tem algum assunto ainda que a gente não falou que você gostaria de abordar, mas eu fiquei muito curioso dessa última viagem que você fez, né? Porque sempre quando a gente vai numa feira nova de tecnologia, a gente já fica assim, e pelo que eu estou vendo e pelo que a gente já estudou, a SafeBras, ela é a mais atualizada que existe, então por isso que é importante a gente ressaltar isso, né? Quando você fala em segurança e tecnologia, o nome SafeBras ele é fundamental, ele tem uma credibilidade muito grande. O que vem por aí? A gente estava falando agora mesmo sobre inteligência artificial, a gente estava falando sobre esses novos desafios, né? Os franqueados também nesse crescimento, igual você falou, hoje a gente está com um time bacana e a gente precisa ter um time forte, mas também não é qualquer time, né? Então tem que ter, vamos dizer assim, esse padrão SafeBras que vocês... são 4 décadas, vamos dizer, né, que precisa ter, não é uma coisa que nasceu agora. O que vem pela frente? O que você viu por lá que logo a gente já vai ter por aqui? Pois é. Muita coisa a gente não pode dizer, não, né? Não Senão pode. A concorrência novidades, tenta correr atrás, Sim. né? Então, assim, vamos lá, novidades. O que o mercado pode esperar em 2024? A SafeBras, ela vai ter mais de 30 lançamentos de novos produtos, tá? De novas frentes de trabalho, com tecnologias novas, tá? Que eu ainda não posso falar, Sim, obviamente, algumas delas, mas tenho certeza de muita coisa nova agora em 2024, tá? E também tenho certeza de muita evolução nos produtos existentes. É a história, mais uma vez, do celular. Sim. Há um ano atrás o teu celular era hoje a câmera é melhor, o áudio é melhor, a estabilidade, a bateria. Então é a evolução dentro do próprio produto.
E aí é um dos segredos do negócio nosso. Por ter indústria de software e a indústria de equipamentos dentro de todo o grupo econômico que a Safebras também faz parte, a evolução a gente consegue andar muito mais rápido, porque é o mesmo grupo econômico. Quem que está perto do cliente? A Safebras. Tá? A Safebras traz a dor e traz a demanda. A Argos e a Proance correm no desenvolvimento disso e enxergam de forma rápida a latência entre a dor do cliente e a camada que vai solucionar essa dor do cliente é muito pequena. Sim. Esse é um grande diferencial. Então isso faz com que a gente saia na frente do mercado por muitas vezes em novas tecnologias e novas soluções e também aprimorar a própria tecnologia existente. Tá? Então isso faz parte do nosso escopo. Até porque, como curiosidade, tá? Os nossos produtos de toda a nossa linha, eles permitem evolução de geração. O que é isso? Hoje, se você compra um celular, daqui um ano você quer trocar, você joga fora o teu celular, você vai vender, obviamente, o celular. Sim, mas eu digo assim, você vai se desfazer dele e vai comprar um novo. Mais atual, né? Exato. A Safebras, ela tem um outro conceito. Ela tem um conceito em que eu posso evoluir. Imagina que, a brincadeira que a gente estava falando lá da Apple, né? Sim. O iPhone 14 para o 15, poxa, mudou alguns detalhes. Imagina se você pudesse chegar na Apple com o seu iPhone 14 e falar assim, eu quero atualizar para o 15. E aí a Apple troca a câmera, troca o processador, troca isso, troca aquilo e pronto, vira um 15. Seria o maior desejo do cliente, né? Então, a Safebras, ela busca justamente isso, evoluir o produto para o cliente. Por quê? A nossa relação com o cliente é uma relação de parceria de mão dupla. Ele traz a dor, nós levamos a solução. Em paralelo, ele vai trazer, obviamente, a demanda de evoluir a tecnologia e nós vamos ofertar a tecnologia para ele a um custo justo, com baixo custo de manutenção, com alta durabilidade e por aí vai. Mas isso só é possível tendo próximo a Safebras de quem produz. Que é a Argos e Proance. E aí, então, respondendo, mais uma vez, mais de 30 lançamentos no próximo ano e vem muita novidade dentro da parte de software, da parte de aplicativos, de usabilidade e de diferentes padrões de utilização desses produtos. Tá? Então, imagina que uma portaria hoje ela funciona de uma forma e nós vamos ter evoluções ali que permitem moldar. Em um período do dia funciona de uma forma, à tarde outra, à noite outra, final de semana. É um produto que ele vai sofrer uma grande evolução nesse sentido também e vai ampliar até a atuação no mercado aí das portarias também. Ô Lucas, e sem falar que vocês estão de casa nova também, né? Tem tudo isso, né? Exato. Estamos construindo aí uma nova casa aí que dentro de 2024 esperamos estar lá já, tá? Ali no Parque Tecnológico, sim, que orgulhosamente a gente está dentro do Parque, a Argos, né, hoje está, sim, dentro do Parque Tecnológico, foi uma das primeiras empresas a estar sediada lá, é considerada uma empresa modelo, e nós estaremos aí, né, já estamos no processo de construção, nós estaremos nos mudando para lá com todo o grupo econômico, para dentro do Parque Tecnológico, que repito, que orgulhosamente a gente leva 2 nomes, tá, para onde a gente vai a nível Brasil, tá, que é o Partec, né, o Parque Tecnológico, a Icarina Bolsoni, tá, e o nome da APET, também que a gente leva em conjunto, que é a Associação, né, das Empresas de Tecnologia e Telecomunicações da região, ao qual faço parte lá do conselho também, tá? E um abraço aí pro pessoal da PET, inclusive, tá? E o pessoal do Partec também. Então, assim, nós somos muito felizes, estamos e somos muito felizes por poder participar disso, por poder estar inaugurando aí em breve essa nova sede nossa lá no Parque Tecnológico também, por fazer parte da PET, por estar envolvido nesse ecossistema da tecnologia e da segurança. Isso para nós é fundamental para a nossa evolução, tá? E por outro lado também, é o nosso compromisso para com
todo o ecossistema e com a nossa cidade, com a nossa sociedade, com as regiões onde nós trabalhamos, em estar sempre levando o melhor para cada região, tá? Seja ela onde for, Mato Grosso do Sul, Santa Catarina, Maranhão, Ceará, Rio Grande do Norte, onde for, Goiás, tá? Estaremos sempre trabalhando nesse sentido de entregar o melhor. É o nosso compromisso, entregar o melhor para o cliente e entregar o melhor também para o franqueado que está ali naquela operação, que está levantando a bandeira junto com a gente, tá? E se orgulhando disso. Queremos que todos se orgulhem e queremos que todos estejam contentes dentro dessa operação, de cliente a franqueado e nós também dentro da operação, né? Cara, parabéns, tá? Por essa empresa fantástica, tantos anos aí. Eu creio que você olhando para trás, né, olhando naquele retrovisor e vendo tudo aquilo que vocês construíram, principalmente, né, em relação a essa parte sólida, né, de você, a gente precisa disso, vamos trabalhar para conseguir. Uma coisa impressionante, gente, é em relação à dor que o cliente tem. Porque, às vezes, a pessoa só chega e faz uma massaginha ali e tal, e vai enrolando, foi o que você tinha dito, e hoje não, vocês trabalham para que ele não tenha dor nenhuma, ou que então juntos vamos descobrir como fazer para terminar com essa dor, né? Exatamente. Esse é um trabalho impressionante. Cara, desejar todo o sucesso do mundo, né? Agradecer também pela parceria nossa aqui no podcast, pela sua participação. Eu espero trazer mais pessoas da SafeBras para a gente trocar uma ideia aqui, para a gente conversar. Eu acho isso importante. E principalmente pelo investimento que vocês fazem em relação à tecnologia, porque é muito legal quando uma empresa ela preza pelo nome. Né? Isso é sensacional e eu falo muito sobre isso, né? Uma empresa existe um CNPJ, mas ela é feita por CPFs, né? Então quando você trabalha numa empresa ou quando você está dirigindo uma empresa eu tenho certeza que ser CEO da SafeBras não é uma coisa muito fácil, é prazeroso pelo trabalho que você faz, pela dedicação, por tudo que você faz de alma, mas a responsabilidade é muito grande, né? A responsabilidade é grande, Hamilton, mas o time é excelente. Então, o que eu ia tocar agora. É aquela velha história que você falou, são CPFs, todo mundo ali dentro tem nome e sobrenome. Exatamente. Tá? E a partir do momento que você está ali, é o Lucas, da SafeBras, tá? É a Angélica, da SafeBras, é a Andresa, da SafeBras, e assim vai. Então, as pessoas, nós queremos sempre que elas se orgulhem de fazer parte daquilo, porque nós nos orgulhamos delas estarem ali também desempenhando o trabalho como desempenham, que são profissionais de alta performance, profissionais comprometidos e que, o português, claro, né, que vestem a camisa. Exatamente. Tá? E eu queria até aproveitar, se você me permitir, Lógico, deixar um grande abraço aí para todo o time SafeBras, Argos, Proance, Trisec, todas as empresas do grupo e a todos os nossos franqueados e colaboradores aí pelo Brasil afora. Um grande abraço para vocês todos aí. Muito bem. Queria mandar um abraço também especial, né, pra minha filha hoje, a Rayane, um beijo especial, que ela tá completando mais um ano de vida, 19 anos, né, tô ficando cada vez mais velho, mas fazer o quê? É a vida, né, apesar que em janeiro a outra tá fazendo 22, mas é assim mesmo que a vida segue. Então um beijão, filhota, parabéns, felicidades, que Deus te abençoe muito, tá? Convidar você pra na próxima quinta-feira, dia 16, vamos ter aqui uma turma bem bacana, tá? Vamos ter a Adila Nascimento, que é nutricionista, e a Priscila Bononi, que ela é psicóloga, tá? O pessoal lá da Clínica Sivieri vai estar com a gente por aqui. A gente vai estar trocando uma ideia bem bacana. No dia 23 vamos ter a banda G-Play, vai estar contando a sua história também, muita música, diversão. E no dia 30, fechando esse mês aí, com chave de ouro, vamos ter a presença aqui do nosso querido DJ Einstein. Pra semana que vem a gente vai estar gravando com o Hayazaki e logo a gente vai estar colocando aqui o nosso episódio com ele, que vai ser sensacional. Lucas, obrigado mais uma vez, tá? Sucesso a todo o time da SafeBras. Eu ia até falar sobre isso, porque se torna o sobrenome, né? Quando a pessoa está na empresa e você vê uma pessoa de Santa Catarina falar que tem um prazer também, a Angélica, que a gente já conhece, que é mais próxima, mas tem um prazer de estar na empresa, crescendo junto com a empresa, isso é fundamental. Com certeza. Eu queria também agradecer muito o convite aí, viu, Hamilton? Foi uma noite fantástica aí. E aproveitando, além de agradecer a todos aí envolvidos também, agradecer a família, né, meus pais, meus irmãos que estão ali assistindo, tá, e fazendo parte disso tudo também, e a minha esposa e a minha pequenininha, que não tem 20 anos ainda, mas tem 70 dias. A Luíse, cara, um beijão pra ela, pra toda a sua família. Família Filmix, um abraço, quinta-feira que vem estão de volta por aqui.
Valeu, pessoal. Obrigado, pessoal. Até mais.